som? Ah, agora beleza. Ah, tava sem som, mano. Então vamos lá de novo. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Semente, tá bom? Muito prazer. Uma boa semana para todo mundo aí. Começando mais um EP nessa semana de calor aqui em SP. Graças a Deus. Tava fazendo muito frio, tá bom? Mais uma semana aí bacana aí de lives da hora para vocês. Então, dando aqueles recados que eu sempre dou no início, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Toca lá no sininho para receber as notificações. Se inscreva, dá aquela força, se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Cafofo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever lá também. E deixa eu dar um toque aqui, falar dos nossos patrocinadores aqui do canal. Primeiro eu vou falar do nosso grande aqui, a Humane Amor. Então, galera, vocês que tiverem afim, vontade, curiosidade de fazer um mapa astral, então indico um lugar bacana na Humane Amor, que você pode fazer o seu mapa astral para saber aí sobre família, trabalho, né, grana, um direcionamento aí meio que geral, se você está meio perdido, não sabe o que fazer, quer saber um pouco de você mesmo, faça seu mapa astral, é bem bacana, eu já fiz aqui no canal do Cafofo e o meu, achei bem da hora, fiz com lá o Mano e Amor com Otávio Leal, o cara que já faz mapas astrais aí faz mais de 30 anos, e são mais de 2 horas e meia de áudio, galera, no mapa astral. Então, humaneamor.com.br. E você tem aí 10% de desconto se for lá no site entrar em contato e falar que veio pelo Cafofo do Black, tá bom? Então é isso, humaneamor.com.br. E vou falar agora do nossa parceira nova, que é a Bruxarina, a grande Bruxarina, que tem velas aromáticas maravilhosas, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos ver se ó. Não sei se dá para ver direitinho. A luz aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma vela. Tem outra aqui, que essa vem... É tipo uma latinha. Dá para ver aí. Ó. E também tem o sabonete. Sabonetinho aqui, ó. Muito cheiroso. Então, loja Bruxarina, com velas aromáticas lindas e personalizadas aí. Muito bonitas velas, tá? Quem ir pelo o cupom aqui, Cafofo, tem 10% de desconto, tá bom? Off aqui. Então, é só chegar. Beleza? Bruxarina. Só chegar lá no Insta ou no telefone aqui, ó. No 994259059, beleza? Ou lá no Instagram. Só chamar a galera lá que o pessoal atende vocês, tá bom? Dá um alô para toda a galera aí que já está aí no nosso chat, já tem uma galera, hein? Já tem uma galerinha. Boa noite para todo mundo aí, meus moderadores, toda a galera em peso. Muito obrigado pela presença de todo mundo, tá? E o nosso convidado de hoje, bem especial aí, grande Augusto Pereira, meu xará, porque eu também sou Augusto. Vamos falar um pouco de espiritualidade, que eu sei que vocês curtem esse assunto demais aqui, né, rapaz? Vocês gostam desse assunto. Vamos falar de espiritualidade, vamos falar qual é a forma divina,
certo? E vamos falar um pouco de Arcanjo Miguel. Tudo que vocês gostam, né? Então, bora dar um like aí, certo? Galera, eu quero saber aí qual que é a meta de like hoje. Beleza? Meta de like. Vou chamar o convidado pra gente bater um papo e bora pra resenha. Tá bom? Ah, e lembrando, estamos agora transmitindo também lá no Facebook e lá na Twitch. No Twitch? Na Twitch? Na Twitch. Humbertinho, verifica lá no, por favor, lá no Facebook se tá rolando lá na página do Cafofo e lá na Twitch, tá bom? Se tá rolando na página do Cafofo. Beleza? Tamo junto. Chamar o convidado e bora pra resenha. Boa noite. Boa noite, Semente. Quero te agradecer em primeiro lugar aí pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Eu que agradeço aí por ter aceito. E você foi bem recomendado, hein? Obrigado. Foi bem recomendado. A galera pediu você aqui, falei, bora trazer ele. Bora trazer. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. Ok, beleza. Beleza. E como estás? Tudo bem? Tranquilidade? Tranquilo, graças a Deus, Arcanjo Miguel e a toda essa luz aí que nos ilumina, né? Tá tudo ok. Ah, que maravilha, maravilha. Então, vamos para a nossa resenha de hoje, né? E eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço no início, para a galera da espiritualidade. Como a espiritualidade entrou na sua vida? Porque todo mundo tem um caminho, às vezes para um é diferente para o outro, né? Alguns têm umas histórias bem tranquilas e para outros são bem maluco. Sim. Né? E aí como que foi para você, né? Como que foi esse despertar aí? Como foi para a espiritualidade entrou? Sim, é uma história meio longa, eu vou reduzir aí, né? Porque eu já tenho uma idade meia longa também, né? Mas isso iniciou há muitos anos atrás. Eu tinha lá meus, deixa eu te dizer aí, uns 30 e poucos anos de idade. E passei por umas perrengas, por umas dificuldades na vida, como é mais ou menos comum para todos nós que estamos aqui nessa escola, né? E a minha mãe disse assim, faz o seguinte, aqui perto, porque eu fui morar com a minha mãe. Aí me separei lá e tal, e fui morar com a minha mãe. Voltei. Aí ela disse assim, olha, faz o seguinte, aqui perto, a 1,5 quadra no máximo, aqui no bairro do Menino Deus, em Porto Alegre, tem uma casa espírita que vai lá para tu dar uma segurada na tua onda aí, né? Te absorver umas energias boas e tal, tomar um passe, não sei o que mais. Eu fui. Certo. Ficava a 1 quadra, não dava 1,5 quadra, né? 1,5 quarteirão, não dava, era do lado. E eu fui 2 semanas, eu fui lá e não encontrei a casa. Cheguei para minha mãe e disse, olha, não tem casa nenhuma. Tu falou desse tipo, com um portãozinho assim, uma grade assim. Não tem. Eu disse, mas é aqui do lado. Eu vou seguido. Está legal, na outra semana eu vou. Na outra semana eu fui passo a passo, né, bem ligado, e encontrei a casa. Mas por incrível que pareça, as 2 outras vezes eu não enxerguei a casa. Eu fui para me dirigir à casa e não encontrei. Na terceira vez eu encontrei, entrei, e ali começou a minha história. Eu já tinha uma coisa assim, muito ligada à espiritualidade, mas estava segura dentro de mim, eu nunca tinha falado. Meio retido assim? Isso, exato. E ali eu entrei. Entrei como assistente, ouvi a palestra, que tinha uma palestra, depois da palestra, então,
passava-se para tomar um passe fluídico. E eu gostei daquilo ali. Gostei, Legal. todas as quintas-feiras eu estava lá, e foi me melhorando, aquilo foi me equilibrando, foi me deixando numa boa. E um certo dia, a senhora, que era diretora espiritual da casa, uma pessoa muito querida, que já fez a passagem, o nome dela era Diná, a dona Diná, me chamou, eu sentei, cheguei no público ali, onde ficava o pessoal, e ela foi lá e disse assim, vem cá que tu vai sentar do meu lado, numa bancada que tinha na frente, que sentava ela, que era a palestrante para abrir os trabalhos, e sempre tinha uma pessoa de um lado direito e outro do lado esquerdo. É assim, tu vai começar a sentar do meu lado. Mas eu disse, mas eu não sei fazer nada, eu não... o que eu vou fazer lá? Não estou por dentro desse assunto, né? Aí Pegou ela... desprevenido, né? Isso. Eu me assustei, né? Um número grande de pessoas, ela com aquela sabedoria, me chamando para sentar do lado dela, na frente de toda a galera. Aí ela disse assim, não te preocupa, tu vai ficar quietinho, só fica do meu lado. Então eu fiquei de um lado dela, do lado esquerdo, e a outra pessoa do lado direito. E ela começou a fazer a preparação para as pessoas, para depois passar para as salas onde era doado as energias do passe, né? Como se chama aqui. E tá legal, eu fiquei tranquilo. Bom, não tenho que abrir a boca, não conheço nada mesmo, não sei o que eu vou dizer, aí eu já relaxei, né? Então aquilo continuou. Aí depois de um certo número de quintas-feiras, ela disse assim, agora tu vai começar a passar energia para os outros, dar passe. Eu disse, mas dona Diná, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Se não te preocupe, tu fica do meu lado. Era uma sala que tinha 6 cadeiras e 6 passistas. Então, ela disse, tu vem do meu lado, tudo que eu fizer, eu faço, impondo as mãos. E fica pensando que tu está emanando luz para as pessoas, energia, para tudo que elas precisarem. Não precisa tu saber o que elas precisam, o que elas não precisam, mas tu impõe as mãos e envia energia para elas, que tu vais ajudar muito. Eu disse, opa, então tá legal, vou fazer o serviço, né? E comecei. Da hora. Aí pode me interromper, viu? Se eu embalar muito aqui, Não, vai embora. não tem problema. E aí, então, comecei a gostar daquilo ali. Comecei a me sentir bem de estar ali fazendo um serviço, né? Tá ajudando, né? Para os irmãos ali, para as irmãs, beleza. Aí chegou um dia e ela disse assim, agora tu vai trabalhar com o doutor Augusto, um xará. Era um médium, um senhor com vasto conhecimento. Um conhecimento, assim, uma sabedoria, uma paz, uma tranquilidade. Assim, ele disse assim, xará, tu vai vir trabalhar comigo. Ele já fez a passagem, né? Ele era um médico cardiologista. Ah, ele já tinha feito a passagem, já. Sim, não, ele fez a passagem agora há uns 5 anos, mais ou menos. Ah, tá, entendi. Naquela época... Na época ele estava vivo. Isso, tá, era vivo e ele era um médico, o ofício dele, a profissão era um médico cardiologista. E ele disse, eu vou fazendo as coisas, tu vai emanando a tua energia, me ajudando, e tu vai aprendendo comigo conforme eu estou fazendo. Tá legal. Aí eu fui. Eu acho que eu estou na transmissão, posso continuar? Tá. Eu mudei aqui, mas você tá. Tá ok. Então eu comecei a fazer, acompanhar ele, aprendi, gostei, achei uma grande magia, porque a magia já é de luz, a magia real é luz. E eu fiquei maravilhado de fazer aquele trabalho, aquele serviço para os outros. E ele tinha um grande conhecimento de apometria. E ele fazia apometria, uma limpeza no campo energético das pessoas que estavam ali,
numa mesa grande, e ele pediu, olha, tu pega umas pessoas, escolhe umas pessoas que estão aqui na mesa e vai trabalhando nelas do teu jeito, emanando a luz, pedindo luz, proteção, que seja retirado todos os irmãozinhos que estão ali agregados à energia da pessoa, sugando a energia por falta de conhecimento, que eles precisam de ajuda. Encaminha, que no momento que tu encaminhar eles mentalmente, eles vão ser levados para serem restaurados, a energia deles encaminhados para saberem que eles já fizeram a passagem para o plano espiritual. E aí eu comecei a fazer aquilo, e aquilo foi me cativando. Fui me sentindo bem de fazer aquilo, né? Então, depois tinha também o Dr. Lacerda, que ele era médico também, com mais idade que o Dr. Augusto, e ele foi um dos que chegou além da apometria, ele escreveu um livro sobre a física quântica, aí há 40 e poucos anos atrás, física quântica. Aí eu peguei o livro dele, ganhei um livro dele e entrei de cabeça naquilo, né? E a minha mente começou a enxergar um pouco mais do outro plano. Nada demais, mas comecei a entender o plano sutil, o plano espiritual. E gostei daquilo, achei legal. E a É minha, legal. é, e a Nenhum momento Augusto você sentiu medo assim? Não senti medo nenhum. Tinha pessoas que eu sabia que tinham medo, mas eu achei aquilo tão legal, tão bonito, que eu disse, pô, tô sendo útil, né? É. Para alguém e para mim mesmo, porque eu estou aprendendo com aquelas cabeças enormes que tinham ali, né? De puro amor, aqueles seres ali. E então aprendi a trabalhar com apometria. Fui aprendendo sobre a física quântica naquela época, que era pouco conhecida, muito pouco conhecida. A recém estava entrando esse assunto aí. E eu comecei, então fui levado dali, e a diretora espiritual da casa, que era a dona Diná, que me convidou do público lá para começar do lado dela, ela disse, agora tu pode vir os sábados de tarde? Isso era às quintas de noite. Eu disse, posso sim. Então, das 2 às 6, nós trabalhamos numa sala que tem ali 20 médiums, numa mesa grande, uma sala grande, e vai várias pessoas, vai umas 30 pessoas na volta da mesa, sentadinhos em volta das paredes, né? E a mesa no meio, aquela mesa grande com vários médiums sentados. Aí ela disse para mim, tu vai ser doutrinador. Sim, dona Diná, você é doutrinador, mas o que o doutrinador faz? Doutrina, mas eu não sei o que eu vou fazer. Que tu vai ser ajudado pelo plano espiritual e tu vai saber o que dizer e o que fazer. E como eu comecei a confiar muito nessas pessoas, pela sensibilidade que elas tinham, pelo amor que elas tinham em ajudar os outros, eu disse, pô, não vamos me botar numa fria, umas pessoas queridas, amadas, né? E caí de cabeça com tudo. Então, cada pessoa daquelas que estavam sentadas na mesa eram médiums que recebiam os problemas, sentiam os problemas que todos que estavam atrás, sentados junto à parede, atrás dos médiums, que os médiums ficavam de costas e as pessoas sentadas atrás, em volta das paredes, né, nas cadeirinhas. Tá, então, assim, tu te liga bem quando tu vê que um dos médios está muito concentrado, tu vai sentir. Em quem tu vai chegar, que tu vai sentir. Eu disse, tudo bem. Me coloquei à disposição. Aí, quando eu vi que tinha algum movimento estranho, assim, algum dos médiums, né? Eu ia lá, chegava, fui ensinado, né? Chegava lá e disse assim, pois não, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? Aí, aquele ser que tinha vindo junto com aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa que veio pedir ajuda,
ela trazia, então, aqueles seres que estavam acompanhando, que já estavam desencarnados, já tinham feito a passagem, estavam perdidos, eles se comunicavam comigo e com outro doutrinador que tinha para dizer qual era a situação deles e para nós encaminharmos eles para o plano espiritual, para seres mais elevados que estavam ali, que iam resgatá-los para mostrar para eles a condição que eles tinham, né? E levar eles para aquelas casas de cuidados espirituais para trazer a consciência da onde eles estavam, porque eles estavam perdidos, desencarnados, vagando e tal, só no corpo sutil, né? Caramba. E ali, então, aí aos poucos eu comecei a enxergar mais ou menos quem estava ali aguardando eles e tal. Cheguei até a enxergar tipo um trem desses que tem na Europa, de um local para outro, que andam lá a 200, 300 quilômetros por hora, que as duas pontas deles são assim. Ah, curvada, igual aquele trem do Japão. Isso, exatamente. E eu nunca tinha visto aquilo, naquela época eu nunca tinha visto aquilo. Mas eu sentia que tinha uma plataforma, que eu enxergava, e que tinha aquelas naves, assim, parecia aqueles trens. E eu comecei a enxergar os seres do plano espiritual, que eu passava ele do plano físico aqui, né? Entregava eles para aqueles seres do plano espiritual que resgatavam eles, colocavam eles dentro daquela nave, vamos chamar assim, e de vez em quando saíam, levavam um número X e voltava, ficavam aguardando. Era um resgate de espíritos que estavam vagando sem a condição de saber que eles tinham perdido o corpo físico, mas o espírito é eterno. É eterno. O espírito é luz eterna, divina. Só Então, que então eles tinham desencarnado, mas não sabiam? Isso, exato, exatamente. Estavam aqui no plano da matéria, perdidos, porque eles não sabiam onde é que estava o corpo deles, né? Os Nossa. corpos, e estavam vagando, como se fossem solitários, né? Ninguém ouvia eles, ninguém enxergava eles. E ali era um ponto, então, de ser trazido aqueles seres para encaminhá-los. E eu fiquei impressionado e maravilhado. Legal. E comecei a gostar daquilo ali. E aí foram abrindo mais frentes para mim. Aí eu comecei também a fazer apometria. Fui ensinado pelo Dr. Lacerda e pelo Dr. Augusto. A sociedade, é bom até eu falar, é o nome Sociedade Espírita Dr. Ramiro Dávila, aqui em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, onde eu estava morando. Legal. Então, tinha muito movimento de pessoas buscando ali ajuda, porque os irmãozinhos, às vezes, muitas vezes sem o conhecimento, ficavam fixados no ser vivo, numa pessoa, né? E também, por inconsciência, sugavam a energia da pessoa e traziam as preocupações que aqueles espíritos tinham, passavam para as pessoas encarnadas, as pessoas viviam aqui. Então, eles diziam, não sei o que está acontecendo comigo, vim tomar um passe, porque a minha vida está muito estranha, não sei o que é, era aqueles seres. Então, eu e outros médiums, abraçava aquele ser espiritual que falavam conosco através dos médiuns que estavam sentados na mesa e vinham os outros seres espirituais. Aí eu comecei a enxergar e então eu já sabia o que acontecia. Então, meu irmão, minha irmã, agora tu vai ser levado por um local muito bom, muito bonito, onde tu vai ser tratado, restaurado, porque tu é um espírito, fez a passagem, não entendeu? Num preâmbulo, eu já dava a dica para ele, né? Ah, ô Augusto,
Mas Hum, deve ter alguns espíritos que, né, nessa conversa, né, nesse explicar, né, esse primeiro explicar, ele não deve aceitar de bate-pronto, né? semente, eu peguei É, meu. nada. Pá. E tinha uns que exatamente tocou num ponto bem legal. Tinha uns que me ameaçavam É, eu imagino. porque tu não tem nada que ver comigo. Claro, como aqui no plano da matéria, cada um cara é amoroso, um cara é legal, o semente é bacana, tem programa dele, tem um outro que já tem outra vibe, né? O lance dele é outro, prejudicar e tal, não vamos entrar em detalhe, mas é como acontece mesmo, né? Eu vou até fazer uma pergunta em cima disso que a gente falou, então. Como que conversa com um espírito desse que não aceita, né? Que é meio, vamos dizer assim, raivoso, né? Sim, sim. Não aceita estar ali, você tá ficando louco, eu não morri, eu quero voltar. Como que trata com um tipo de espírito desse? Pois é, uns não sabiam que estavam ainda sem corpo no plano espiritual. Outros sabiam e já gostavam e se encostavam, vamos dizer, em algum irmão daqui, alguma pessoa que tivesse um vício, né? Hum, Bebida, drogadição, então eles se alimentavam daquele ali. Os mais pesados, que estavam naquela... dependentes, né? Isto, dependentes. Né? Então, eu fazia uma contagem quântica e quando eles só não me agrediam porque eles não tinham condições, não tinham um corpo físico. Aí eu disse assim, meu irmão, eu vou mostrar para ti agora. Isso, claro, eu fui aprendendo e depois eu fui recebendo, não Ah, sei isso. como, é inexplicável. Era tipo assim, faz isso, faz aquilo, mostra para ele isso, mostra para aquele aquilo. Então eu fazia uma contagem quântica. Se meu irmão, eu sei a situação que tu tá, não tá legal, mas eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou te colocar um espelho na tua frente para tu te enxergar a condição que tu te encontra. Aí eu fazia uma contagem quântica, que isso aqui reverbera do plano físico para o plano espiritual sutil, como se rompesse uma membrana e passassem para outro plano, né? Esta contagem. E aí eu fazia e disse assim, olha, eu vou te mostrar a tua imagem. E o médium que estava conversando comigo através do médium comigo, o espírito se apavorava, mas esse não sou eu não sou assim. Sim, meu irmão, tu era assim, ó. Mostrava a imagem dele com corpo físico, mas agora tu estás assim. Mas como que eu fui parar assim? Pela tua própria mente, meu irmão, porque nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós, a forma que nós agimos é que nós nos mostramos. É, se plasmou daquele jeito, né? Exatamente. Aí então eles se rendiam. Eles se Hum, rendiam e eu mostrava para ele, passava um filme, eu dizia, eu vou te passar uma imagem agora para tu ver para onde tu vai ser levado, se tu escolher. Claro, nada era forçado, né? Se tu escolher, mas eu vou te passar a imagem. Então eu fazia uma outra contagem quântica, colocava uma tela na minha mente, porque era trazida para mim aquela tela para onde ele iria, porque às vezes de um para o outro era diferente. certo. Então eu trazia aquela tela que me botavam na mente e passava para ele. Mas esse lugar maravilhoso, eu não mereço isso. Se merece, meu irmão. Deus não deixa ninguém para trás. Aí me vinha tudo naturalmente, né? Depois E- até em prática, né? Aquilo ia normal, Legal. E natural. geralmente, quando você mostrava o lugar, eles já aceitavam de bate-pronto. Bate pronto. Aí eu comecei a ver que realmente existia planos e planos, né? Dimensões diferentes, e eles iam. Ó, que E legal. eu enxergava eles serem levados.
por os, vamos chamar de anjo da guarda, de mentores, de tutores, resgatadores, vamos dizer, né? Que pegavam eles e levavam. E isso foi. Aí eu me apaixonei por esse trabalho. Sábado eu já estava preparado, assim, de manhã, não via a hora de chegar e de fazer aquilo ali. E ali eu fui desenvolvendo, fui trabalhando em outros tipos de trabalho. Então eu fazia tipo uma doutrina. Eu me entregava com muito amor e mostrava como é que eles estavam naquele momento e como é que eles ficariam depois. Legal. Você, Deformação. na linguagem terrena, vamos dizer que você era um negociador, Isso, exato, né? exato. Legal. Isso aí é legal, né? E eu me Legal sentia pra bem. caramba. Nossa, que Bah, legal. cara, Que era legal. incrível. E eu não tinha uma coisa de ego, assim, né? Porque eu, isso aqui, eu que estou fazendo. Não, eu sabia que eu era simplesmente um, um mediador, que eu era uma pessoa comum, que eu estava ali ajudando, porque eu enxergava. Enxerguei seres assim, incríveis, que eles chegavam a ser trazidos em gaiolas. Sério? Sério. Assim, eles já estavam virando o corpo espiritual deles já estavam deformados, virados como meios monstruosos assim, mas eram espíritos que estavam já caindo em fazer a maldade para os outros aqui, né? Trevosos, estavam bem trevosos. Bem trevosos, às vezes até pagos, né? Ah, tá. Pagos com algum trabalho, com alguma coisa, sabe como é que é? Porque tem um outro plano mais baixo também que pega esses seres que fazem a passagem e ficam perdidos. Eles, não, vem cá, que eu vou, sabe como vai dar uma balinha para uma criança, aquela maldade? Ah, e aí meio que cai na conversa. Caía na conversa, e aí eles viravam escravos. Então, quando um espírito desse cai numa conversa de um trevoso, ou, mas esse espírito, ele não é um espírito ruim, alguns tem como ele sair de lá, assim, meio que imediato, ou leva um tempo? Às vezes eles ficam sofrendo como escravizados, né? Mesmo esse espírito sendo um espírito bom, tipo assim, não tem um mentor para fazer esse resgate? Tem os mentores, mas os mentores muitas vezes precisam da mediação de um encarnado aqui. Ah, tá. É o que eu fazia e outros também faziam. E o que fazem, né, para encaminhar. A não ser que quando eles não têm jeito, que não tem algum local que estão chamando eles ou que vão buscar para fazer a melhora deles, né, um encaminhamento, vamos dizer assim, quando eles chegam num ponto que eles pedem, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu quero sair disso, com o coração espiritual, com a vontade, porque todos nós somos seres divinos, né? Nós caímos quando nós entramos numa fria, às vezes sozinhos e às vezes conduzidos, né? É, Por inconsciência. Então, quando se pede, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, muda a frequência, a vibração energética, pedindo luz, e aí entendi. é resgatado. É, porque assim, quando a gente, pelo meu entendimento, quando a gente faz o desencarne, geralmente tem alguém, algum ser de luz, né, para te pegar ali, né, te acompanhar. Uhum, Mas pelo que você falou, pode calhar de vir algum ser que não é legal. isso, exatamente. O que acontece, tu lembrou muito bem, tem seres que fazem o trabalho bem feito, têm responsabilidade, tratam todo mundo com respeito, tratam com amor, têm a sua profissão, se dedicam num caminho reto e tal. Esses já estão conectados com seus tutores.
com Entendi. seus mentores, né? Com seus anjos de guarda, como a gente chama, né? Sim, é bem assim como tu falou. Mas tem outros que não têm a consciência de que fizeram a passagem, então, ou trabalham num outro nível de consciência, né, já beirando a maldade ou mais profundo ainda, eles são pegos como já tem aquela índole, né? Encarnados aqui, já tem aquela índole. Então é mais fácil eles continuam quando estão no plano sutil também, sem a matéria, eles continuam naquela situação, fazendo as coisas que eles faziam antes e até a mais, porque aí eles não são vistos, não podem ser presos, não podem nada, não É, podem sofrer a pena pelo que eles estavam fazendo, então eles começam a aumentar. E aí eles se perdem. Então é isso que funciona, porque normalmente a natureza, sobre isso que nós estamos falando, é assim, vai pela consciência de cada um. Aonde está a tua mente, lá tu estarás. Se tu estás na maldade, tu está na sombra. Se tu está na boa, tranquilo, fazendo o teu serviço, teu trabalho, tratando os outros com respeito, fazendo tudo correto, tu tem um parceirão do teu lado, entendi. teu tutor, porque sempre nós temos um tutor, alguém que nós invocamos, né? Pode ser chamado de Jesus, de Arcanjo Miguel, que está conosco, porque esses seres são multidimensionais, eles estão divididos em vários pontos. Imagina nós aqui agora. Nós temos trilhões de células, né, no nosso corpo. São trilhões, não sei nem quantos trilhões de células, É, mas são trilhões. Imagina tu poder te deslocar para qualquer lugar que tu precise ir ou tenha vontade de ir, com cada célula. Tu vai para cá, com outra célula tu vai para lá. Então tu fica multidimensional, isso. né? Então, isto faz com que esses anjos, esses seres de luz, de frequência elevadíssima, de luz, na frequência energética, eles estão aí ajudando. Assim como eles estavam lá nessa casa espírita, que eu fui iniciado. Como em vários outros locais, pode ser na Umbanda, pode ser na Quimbanda, pode ser onde for. Quem determina a energia do local, pode ser Umbanda, Quimbanda, catolicismo, isso aqui, quem determina é o responsável pela casa. Se o mal está acontecendo ali, de fazer mal para os outros, não é a religião, seja ela qual for, é o dono da casa que está a serviço das sombras, Ah, entendeu? interessante isso. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o quê? Quimbanda? Mas tu tá louco, Quimbanda, porque o diabo, por isso... Não. Se o ser é formado em Quimbanda, em Umbanda ou outras energias, e tem a responsabilidade de trabalhar ao bem do próximo e da humanidade, ele está mexendo, ele está trabalhando com a energia, mas ele está fazendo bem. Ao contrário, pode abrir uma casa também, mas fazer só serviço de maldade. Maldade. Aquele cara lá, quero que ele se exploda. Então vem cá, vou te cobrar aí 3.000 reais aí, é o serviço, bababá, bababá, é assim, mas aí tu vai ralar com ele também, deixa comigo que eu faço isso. Quem determina isso é nós, seres humanos. Aonde está teu pensamento, lá tu estarás. Se tu está na luz, tu está trabalhando na luz, Na luz, é. independente de nome, de religião. Então, isso que acontece, né? São escolhas. Tudo que é religião, né? Todas elas
tá tudo ok, tá tudo certo, todas elas funcionam, todas elas levam para o mesmo caminho, levam para a divindade, levam para Deus. Mas se a pessoa tá numa maldade, ele pode até entrar para uma religião com nome tal, mas trabalhar para o outro lado. Aí ele não está trabalhando naquela religião, ele está trabalhando com o outro lado da sombra. E é isso que confunde muitas pessoas, né? Não, Umbanda, Preto Velho, isso, aquilo. Tudo são seres de luz que vêm para ajudar a humanidade que está num caminho, no início de caminhada espiritual aqui. Porque todos nós somos espíritos, né? Sim. Todos nós. O que a galera esquece é que a intenção, né? O que vale é a intenção. Exatamente. O que vale é a intenção. Então, tive um grande aprendizado e aí comecei também a ser informado de uma forma diferente, né? Receber umas dicas e tal. Aí comecei a me aprofundar, fui mais profundamente, mais no lado científico também disso aí, né? Dentro do meu alcance, né? E comecei a trabalhar sozinho, porque eu vi que não necessitava estar num local, claro que era uma grande escola onde eu comecei, no lugar onde eu comecei, mas eu entendi que aquilo que eu fazia lá eu podia fazer em qualquer lugar para qualquer pessoa, que nem uma benzedora, um benzedor, sabe, vai lá no seu fulano que ele vai te benzer, vai te dar uns chás e tal. Aqui esses seres são seres iluminados. Tu chega lá, ele está sozinho, entre aspas, né? Atrás dele tem um baita de um ser de luz que está ajudando um número grande de pessoas. O pessoal vai lá, ele toma um banho dessa erva aqui, que ela limpa. É uma magia, né? Porque a magia, na realidade, é luz. Então, eu comecei a trabalhar sozinho. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Naturalmente. Fui convidado para dar palestras em tais locais, fui convidado para entrar para tal escolas, passei por várias escolas, tem uma que eu quero dizer o nome aqui, que foi maravilhosa também, Serpente de Bronze. Serpente de bronze. Serpente de Bronze, que o professor Paulo Centeno, professor de física aqui de Porto Alegre, fez a passagem há pouco tempo, também há poucos anos, que eu frequentava todos os sábados de manhã. E eu e a Márcia, né? A minha esposa, minha mulher. E nós aprendemos muito. Porque quando eu encontrei a Márcia, nós batemos a mesma frequência. Nós gostávamos e gostamos de hoje das mesmas coisas. Então Legal. foi um achado, né? É. Um para o outro, foi uma dádiva, né? E nós fomos aprendendo, trabalhando e usando o que nós aprendemos em benefício de todos. Todos que chegavam para nós, a gente, não, vem cá. Aí a gente, eu gosto de dizer mandinga, né? Tem um mandingueiro, né? Os grandes mandingueiros, né? Tem. Que são bons. Quando diz fazer uma mandinga, acham que é para o mal. Não. Não, nem toda bandinga é pro mal. Exato. A mandinga é uma magia de luz, de poder, de sabedoria. Vai para o outro lado, quem conhece isso e faz para a maldade. Porque a energia está ali. Agora, se tu vai usar ela para o bem ou para o mal, aí é uma responsabilidade tua, que tu vai ter que acertar isso também, contigo mesmo. Então, chegou num ponto que as pessoas começaram a nos procurar. Aí a gente ia na casa delas, quando elas não podiam sair, iam lá, trabalhávamos na pessoa, as pessoas melhoravam, a gente ficava contente. Às vezes as pessoas nos procuravam, vinham na nossa casa também e tal. E a gente foi trabalhando. Aí nós começamos a nos formar como terapeutas.